fui numa cidade, né? Uma cidade que eu fui fazer a obra um tempo, e tinha uma mulher, uma missionária, até um pastor que eu fiz amizade na cidade, ele falou assim, ó, pastor, não tem alguém que ganhou mais alma do que a missionária tal, falou o nome dela. E ele mesmo tinha sido ganho por ela, ele era pastor de uma igreja, de outra igreja, mas só que as pessoas não ficavam com ela. E aí, quando eu fui embora da cidade, eu fui despedir dela, e ela falou assim, pastor, e aí ela falou isso. Ela confessou algo que eu já desconfiava. Ela falou, pastor, eu ganhei muitas almas aqui na cidade, ela já fazia 20 anos na cidade, na época que eu estava indo embora. Mas ela falou assim, mas eu não sei cuidar, eu não tenho paciência. Aí eu até falei, né, missionária, se você tivesse o seu trabalho de ganhar e tivesse alguém para cuidar, você ia ter a maior igreja aqui da cidade. E ela falou, é que eu não sei cuidar. Então ela ganhava o dom de evangelismo, ganhava muita gente, tinha esse dom para ganhar, mas na hora de cuidar, estava no lugar errado. Sim. Então já pega aí a chave, ó, 2 benefícios foi falar, primeira, mortificação, e segundo, revelação. E revelação envolve tudo, envolve revelação do chamado, revelação de várias coisas que Deus pode revelar para você. Então mergulhe na prática. Sim. Continue nas chaves poderosas. E é isso aí, meu pastor. Então, a revelação do seu chamado. Então, à medida que você orar em línguas, você vai ter convicção de quem você é. Você vai começar a crescer em Deus e você vai começar a produzir de acordo com o seu fruto, né? O terceiro benefício da oração em línguas é a intercessão sobrenatural, né? É a línguas para intercessão, né? Ou simplesmente aí a intercessão sobrenatural. Por que eu gosto de falar intercessão sobrenatural? Porque existe a intercessão que nós podemos fazer. Senhor, eu creio na restauração de fulano, eu creio na libertação, eu creio, a tua palavra diz isso, eu creio nessa intercessão. Só que existe uma intercessão que é sobrenatural. Não que essa não seja, mas em que sentido que eu tô falando? É uma intercessão que vai além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Exemplo, eu já tive alguns exemplos com a manifestação das línguas para intercessão, e o exemplo mais forte que eu tive foi um exemplo de uma moça que eu pastoreava na igreja. Eu pastoreava ela e a família dela, o marido, os irmãos, os pais. E essa moça, ela recaiu no crack. Se eu não me engano, eu acho que ela ficou uns 5 anos, não lembro muito bem de forma exata, no vício do crack. E ela era estudada, ela trabalhava na prefeitura, tinha passado em vários concursos, enfim, ela era uma pessoa bem assim dedicada. 2 filhos, enfim, muito bem. Mas infelizmente teve, né, essa recaída aí, esse problema. E a gente foi na casa dela, pregamos de novo a palavra, ela se afastou da igreja, nós oramos por ela, fomos lá vários domingos na casa dela, ministramos o batismo com o Espírito Santo, ela orou em línguas, a gente fez tudo o que a gente podia. Fomos na casa dela, ela foi liberta de espíritos malignos, era legiões, e expulsava, e ia embora, e depois expulsava de novo, enfim. Tudo que o Senhor imaginar, pastor, nós fizemos. Mas teve um dia, e foi praticamente o último dia que eu fui para casa dela, porque eu ia mudar já de cidade, então não ia mais ter contato com ela. A última vez que eu fui na casa dela, eu falei, Senhor, eu lembro como se fosse até hoje. Eu tava na cozinha da minha casa, e eu falei, Senhor, eu não sei mais o que eu faço com essa moça. Porque nós já fizemos de tudo, nós já ensinamos, já pregamos, já falamos. Não sei mais o que eu faço, Senhor. Agora eu vou confiar no Espírito Santo. E eu vou deixar ele orar por mim. Mas eu não imaginava que o Espírito Santo ia orar em línguas. Orar por meio das línguas. Eu não imaginava. Eu pensei que Deus ia me dar uma palavra. Ou eu simplesmente pensei que, né, ia vir uma oração inspirada e eu ia orar por ela. Mas eu não imaginava que o Espírito Santo ia orar em línguas por mim naquele momento. E quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a entrar em gemidos espirituais. O que é esse processo de gemidos? Tem muita gente que fala pra mim assim, pastor, eu começo a orar em línguas, eu começo a chorar. Aí você tem que discernir. Se o choro é de forma copiosa, mas ele não tem nenhum encargo, nenhum
como eu posso dizer, uma pressão interior, né? Aquele desespero, né, intenso, você simplesmente está orando uma cura da alma. Você começa a orar em línguas, começa a chorar, o Espírito Santo está curando a sua alma. Mas se você começa a orar em línguas e você entra no encargo de oração, que é aquele peso, tipo, se eu não orar, parece que eu vou morrer. É aquele negócio que está dentro de você que tem que sair para fora. É exatamente assim que funciona a oração de intercessão. E eu comecei a orar e gemer e chorar por essa moça. E gemer e chorar. Muitas vezes a gente vai orar por pessoas e por causas, isso eu já vou explicar, que a gente nem sabe. Olha a importância de orar em línguas. Por quê? Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo, sem você saber, visita pessoas e causas que você nem imagina. Então, eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e eu fui na casa dela a última vez, depois nunca mais eu fui. Depois de um mês, não sei como, ela simplesmente foi liberta 100%. Glória a Deus. Hoje ela voltou a trabalhar, voltou para a faculdade. Hoje ela tá no seu 3º filho, casamento restaurado. Ela e o marido eram usuários. Ela recaiu por causa dele, porque ele usava também. E hoje eles estão 100% restaurados. Ah, pastor, mas Deus podia fazer isso de outra forma. Sim, Deus poderia fazer isso de outra forma. Mas eu nunca vi ninguém ser liberto em um mês. Principalmente do crack. Ao tal ponto de nunca mais recair e a vida ser transformada. Eu nunca vi. E eu creio que foi por meio dessa intercessão. Então eu já tive várias experiências. Várias experiências de orar em línguas e ver o resultado e sem saber. Muitas vezes você vai orar em línguas de forma sobrenatural, oração de intercessão. Eu vejo pessoas dizendo assim, a oração em línguas de intercessão é oração de guerra. É aquela oração de línguas alto, aí tem mais poder. Não. Se você orar baixo, se você orar gritando, se você orar sussurrando, vai ter o mesmo resultado. O que gera resultado na oração em línguas não é o volume, porque não é natural. Você pode sussurrar, vai ter resultado. Você pode gritar, vai ter resultado. Porque não depende do volume da voz, mas da expressão espiritual. Então, esse é o 3º benefício da intercessão. Você que é mãe, pai, eu sempre costumo dizer, olha a importância de orar em línguas, né, pastor? Kennedy Reagan, ele conta que sempre antes de orar antes de ir pro culto, pregar, ele orava 2 horas em línguas. E toda vez que ele orar em línguas no culto, 2 horas antes, Deus mostrava pessoas para ele. Pessoas que tinham tal problema, pessoas que estavam enfrentando dificuldade, e sempre ele chegava no culto e falava, essas pessoas estavam lá. Por quê? Porque você está orando uma oração de intercessão em línguas. O Espírito Santo está gerando essa intercessão por você. E você vai entrar nesse lugar de orações de resultado. Você quer ter resultado na sua vida? Você que é mãe, pai, olha a importância de você orar em línguas. Você não sabe para onde o seu filho vai amanhã. Você não sabe o que ele vai fazer. Às vezes você vai orar em línguas e o seu filho ia sofrer um acidente. E o Espírito Santo no seu quartinho de oração te chamou para orar. Naquele momento você está sentindo um encargo de orar, vai orar. E esse aí é o 3º benefício da oração em línguas, pastor. A intercessão sobrenatural. Olha, coisa tremenda. Você está sendo edificado com esses benefícios. Então, falo mais uma vez, compartilha, lembrando, né? Repetindo isso para você compartilhar, porque muita gente não entende sobre a oração em línguas, tem muitas dúvidas. E também, se você tiver dúvida sobre esse assunto, escreve aí no comentário qual é a sua dúvida. O pastor Júnior está participando da 2ª vez, mas com certeza vai vir outras vezes. Nós podemos, às vezes, fazer outro programa só para responder dúvidas sobre isso. Mas eu creio que muita coisa aqui já vai ser bem claro, bem específico, você já vai entender muita coisa sobre a oração em línguas. Pode continuar, pastor Júnior, os benefícios. Vamos lá. Agora, o 4º benefício é o benefício da edificação pessoal. Né? Esse é o 4º benefício. O benefício da edificação pessoal. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que o que fala em uma língua, a si mesmo se edifica. Eu vejo muitas pessoas falando assim, pastor, principalmente eu que vim do meio pentecostal, as pessoas falam assim, a oração em línguas, ela só edifica o crente.
né? Ah, ela só edifica. Então tem um pastor que uma irmã, desculpa cortar, né? Falou assim, ficou muito triste. Eu até falei isso no primeiro programa que nós gravamos sobre oração em línguas, porque um pastor dela falou assim, oração em línguas não serve para nada, só serve para edificar. E eu falei assim, irmã, ele já falou tudo. É isso aí. Então imagina, né? Se a oração em línguas é uma oração de edificação, o que é essa edificação? O que será que é essa edificação? Porque, entenda algo, nós não somos casa de Deus. Se essa casa precisa ser edificada, essa casa precisa de fundamento. Essa casa precisa de telhado, de bloco, precisa de um ou dois, de três, não sei o que você imagina, né? De quantos andar você quer ter na sua casa. Mas essa casa, ela precisa de uma construção. E essa construção não é do dia para a noite. Você não consegue construir uma casa num dia. Você pode demorar meses para construir uma casa e até anos. Tudo depende da sua entrega, como eu disse, e também vai depender do quê? Olha que interessante. Da sua constância. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu oro em línguas 10 horas por dia, mas fica um mês sem orar. Entendeu? Se você orar todo dia 2 horas, você vai entrar num lugar em Deus muito rápido. E ter perseverança, que muitas pessoas não têm. Se você orar 2 horas, o básico, é o suficiente para o Espírito Santo já começar a mexer na tua vida. Pastor, eu quero mais, eu quero que o Espírito Santo faça muitas coisas na minha vida. Então se entregue mais. E a edificação é esse processo, de tijolo por tijolo. Se eu sou casa de Deus, essa casa precisa crescer. Agora, o que tem dentro dessa casa? O que tem dentro dessa casa espiritual que sou eu? Olha que interessante. A palavra edificar, no original grego, é a palavra construir, erigir, restaurar, reconstruir e reparar. Então, você caiu no pecado, pastor, tô condenado. Vai orar em línguas, para você reparar a queda. Pastor, eu tô fraco. Vai se reconstruir, vai se fortalecer, vai se restaurar. Então entenda isso. Isso que é interessante na edificação pessoal, e Deus me deu uma revelação sobre isso. Dentro do meu espírito tem dons, fruto e ministério. Amém? Amém. O ministério que eu falo é dom ministerial. Frutos, dons e ministério. Quando eu oro em línguas, se a palavra construção é crescimento, é fortalecimento, é reparação, o que vai crescer e se fortalecer dentro de mim? Os frutos vão aumentar, os dons vão crescer e o ministério. E outra, né? A unção. Por quê? Porque quanto mais você orar em línguas, você vai crescer em Deus, você vai se edificar, você vai se fortalecer, e quanto mais você cresce, mais você tem a habilidade para operar em novos níveis dos dons. Quanto mais você cresce em Deus, mais você tem força para operar. Eu sempre costumo dizer que a oração em línguas é a chave para os outros dons. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai operar nos outros dons. Quanto menos você orar, menos você vai operar nos dons. Quanto mais você orar em línguas, mais você opera na unção. Quanto menos você orar em línguas, menos você opera na unção. No poder, nos frutos, na revelação da palavra. Quanto mais você orar, mais revelação, poder, unção você vai ter. Então a edificação pessoal é isso. É o crescimento espiritual. É o crescimento dos dons, da unção. É a sua edificação. É a sua construção interior. Então, quanto mais você orar em línguas, mais você vai crescer. E quanto mais você cresce, mais dons vão ser operados, novos níveis de unção, novos níveis de habilidade em Deus. Porque o apóstolo, imagina que ele é um prédio. A ovelha é uma casa, é um terreno, né? Eu gosto muito de usar essa metáfora. Por quê? Porque, como eu disse, tem os 5 processos da oração em línguas. Faxina, a fundamentação, desconstrução, construção e a manifestação, né? Podia ficar assim 1 hora pregando sobre isso, porque quando você começar a orar em línguas, você vai entrar num processo de mortificação e restauração, limpeza. Você vai entrar num processo de fundamentação. O que é fundamentação?
você vai começar a construir dentro de você verdades da palavra. E essas verdades vão te guiar. Isso é muito forte também. A desconstrução e a construção é um processo difícil. Por quê? Porque a desconstrução é um lugar em Deus, é um lugar onde você entrou que não é em Deus. Exemplo, você está fazendo coisas que não é de Deus para sua vida. Trabalhos ilícitos, você está um chamado que Deus não mandou, você está num relacionamento que Deus não mandou você estar, né? Você está se envolvendo com pessoas que, sabe, só tá te levando para fora da palavra. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a tirar de você. Ele vai começar a afastar. E por outro lado vem a construção. O que é a construção? É aquele processo onde o Espírito Santo vai trazer as pessoas certas para o propósito. É aquele processo onde o Espírito Santo vai te mostrar o que você deve fazer, para onde você deve ir. Ele vai começar a construir a sua vida da forma certa. Então imagina uma casa de 200 anos. Uma casa de 200 anos que a estrutura dela está corrompida. O que tem que fazer, pastor? Derrubar? Vai ter que derrubar tudo. Derrubar aí. Vai ter que fazer tudo de novo. Esse é você. Deus vai ter que fazer você do velho Adão para o novo em Cristo. O novo homem em Cristo. Então Deus vai ter que desconstruir tudo. Vai ter que arrancar tudo. A miséria, a incredulidade, né? As doenças e enfermidades. Porque o tanto de gente que tem doutrina falsa hoje, nós vamos falar sobre isso. É incrível. Tem gente que pensa que Deus põe a mão. Você pode estar me assistindo agora, está com uma enfermidade. E você está pensando que Deus está colocando a mão em você. Deus está pesando a mão em você. Agora eu te faço uma pergunta. Qual que é o pai em sã saúde mental? A pessoa em sã racionalidade vai jogar uma doença no filho porque o filho desobedeceu. E por que você acha que Deus está fazendo isso com você? Ah, mas foi Deus que mandou. Então se foi Deus que mandou, não pede a cura. Não ora por cura. Por que você está pedindo a cura? Se foi Deus que enviou. Então a gente tem tanta falsa mentira, tanta incredulidade dentro de nós, a gente tem tanta coisa dentro de nós. Ah, pastor, eu comecei a jejuar, não teve resultado. Aí a pessoa faz a doutrina que na graça não precisa jejuar. Porque não teve resultado. Não é que não teve resultado. É porque você está tão na carne que o jejum ainda não conseguiu quebrar essa carne que está congelada. Esses dias eu comprei uma carne, a carne estava congelada. Eu tive que esperar ela descongelar para mim poder saborear ela. É a mesma coisa a nossa carne. A nossa carne, ela tá congelada. Agora ela tem que descongelar. Para que ela venha morrer. É igual um concreto. Tem que ser quebrado, destruído. Então, esse é o processo da edificação. É o processo onde Deus começa a desconstruir o que é natural por aquilo que é em nós espiritual. Né, pastor? É. Você falou as 5 agora, né? É. Eu queria fazer uma pergunta. No podcast, eu acho que 51, se eu não falho a memória, o pastor Luciano Faé, ele veio do meio pentecostal e buscou o batismo com o Espírito Santo há 21 anos. Mas ele disse que porque não teve ensino, que igual se ele soubesse o que ele sabe hoje, no primeiro ano ia ser batizado. E eu vou perguntar isso por quê? Que aí ele contou o testemunho dele e muita gente no podcast falou assim, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 30 anos. Porque muita gente está ouvindo esse podcast que falando dos benefícios da oração em línguas, vai falar, isso aí é tremendo, mas tem gente que vai colocar aqui, eu não sou... Tem gente que fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu estou jejuando, subindo um monte, estou desesperado. Tem uns que pedem, pastor, ore por mim, eu não sei mais o que fazer. Manda no WhatsApp, eu coloco no comentário. Por quê? Essas pessoas não conseguem receber? Bom, é o que eu disse, é a falta de fé. Por que a falta de fé? Porque a Bíblia fala em Marcos, capítulo 16, né? Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, e de pregar o evangelho da criatura, aquele que crê, for batizado, será salvo, aquele que não crê, será condenado. E estes sinais seguirão quem? Os que creram. Creram no quê? Na mensagem. Então, qual que é a mensagem que eu vou te falar agora? Para de buscar. Não busca. Recebe. O batismo com o Espírito Santo não é um mérito. É uma promessa. Sabia disso? Por que não é um mérito? Porque eu não faço nada. Por que uma promessa? Porque foi me dado de graça.
Então, quando é um mérito, eu faço e recebo porque eu mereci. Eu subo um monte, eu não ando de bermuda, né, e nem de regata. Eu durmo de terno. Gente, eu lembro uma vez, isso aqui é até engraçado. Eu fui fazer uma missão numa cidade aqui na praia, aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E aí, eu fui fazer uma missão aqui num lugar da praia. Eu não vou falar porque às vezes pode ter alguém que vai me assistir e vai ficar chateado, né? Mas eu fui fazer um negócio aqui e tinha muitos centros espíritas naquela rua. Muitos, muitos. E eu era um crente muito místico. É outra coisa que o Espírito Santo vai arrancar de você. O miticismo religioso. Eu era um crente muito místico. Então, quando eu pisei naquela rua, eu vi aqueles centros ali, eu já comecei a falar, meu Deus, aqui tá cheio de espíritos malignos. E a casa onde eu dormia era no meio deles. Na minha cabeça, eu não podia nem dormir de bermuda. E o calor da praia, no verão. Aquela casa de telha. Porque eu achava que porque aquela rua tinha tantos centros, e eu tava bem no meio daquela rua, porque eu fui lá para fazer uma missão para implantar uma igreja, eu achava que aquilo aí era a legalidade para os espíritos me atacar, me sabotar, né? E aí eu lembro de que chegou de madrugada, um calor insuportável, suando, né? Teve uma hora que eu não aguentei. Eu ranquei a blusa. E tinha outros crentes junto comigo, né? No mesmo quarto, outros pastores, outros irmãos, né? Só tinha homem naquele quarto. E eu liguei a luz e eu falei, eu não tô aguentando. Na hora eles falaram pra mim, pelo amor de Deus, põe a camiseta. Porque isso aí é pecado, tá errado, é brecha. E eu fui lá e coloquei a camiseta de novo. Pensa, na prova que eu passei aquele dia na praia. Isso é religiosidade. Isso é besteira. E aí eu comecei a orar em línguas naquele ano. No outro ano eu voltei. Não tinha nada daquilo que eu imaginava. Pelo contrário, dormi com uma blusa tranquila, uma bermuda, normal. Por quê? Porque a religiosidade ela é terrível. Ela é um espírito. A religiosidade é um dos espíritos mais fortes no inferno. Pegando no gancho e ligado com a pergunta, será que o que impede essas pessoas de receber o batismo com o Espírito Santo é a religiosidade? É religiosidade. Por quê? Porque ela acha que tem que subir pro monte. Ela acha que tem que pagar o preço. E também tem um ensino, não sei se você já viu isso, mas você veio do meio bem pentecostal, que eu lembro até hoje de um irmão, fui na casa desse irmão, e aí ele buscando batismo, acho que 20 anos, 20 e tantos anos, muitos anos, e ele falou assim, eu acho que ele é aflito, né? Fiquei com uma dó dele, tentei mostrar para ele na Bíblia, mas como você vai quebrar 20 anos de uma coisa? Que ele falou assim, eu acho que tem alguma coisa errada, porque é ensinado que se não recebe batismo com o Espírito Santo, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. E ele falou, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é ele. E eu falei, não, irmão, é o Gálatas 3, né? Que fala que nós recebemos o Espírito e Deus fez tudo pela fé. Eu falei, você não recebe porque você é bom ou porque está tudo perfeito. Você recebe pela fé, pela graça. Mas ele não entendeu mesmo assim a mensagem. Mas é ensinado isso. Não recebe porque tem alguma coisa errada. Não sei se você já viu esse sino aí. Sim. Então, e aí é onde entra essa questão, pastor. O Espírito Santo eu não posso receber porque eu tenho fraqueza, porque eu fumo, porque eu bebo, porque de vez em quando eu minto, porque eu tenho uma fraqueza, eu tenho um pecado escondido, por isso que eu não recebo. Pelo contrário, na verdade é aí que você precisa receber. Porque se a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, então, se eu não tenho o Espírito, eu vou ficar para sempre na fraqueza. E é por isso que eu preciso receber ele, para me sair da fraqueza. E aí, como que eu recebo agora? Como que eu entro nesse lugar que não é por obras, não é por nada, monte? Lembrando que eu falo do meio pentecostal, mas eu sou pentecostal. Eu sou mais pentecostal do que muitos pentecostais, né? Porque o pentecostalismo, a marca é o batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. Né? Nasceu assim, né? Né? Uma das, não é totalmente isso, mas resumindo, né? Por que o cara é pentecostal? Porque ele fala em línguas. De forma bem resumida, para você entender. Então, quando eu vou numa igreja pentecostal, eu falo, irmão, eu sou mais pentecostal do que todo mundo, porque eu oro em línguas o dia todo.
né? Só pegando entre parênteses, quanto tempo você está orando em línguas? Já tem 8 anos. 8 E anos. quanto tempo por dia? Todo dia, no mínimo 2 horas. Mas de 2 a 6 horas. Pode continuar. Todos os dias. E meditando a palavra, né? Nós já vamos entrar também nisso. Então, como que eu faço para receber? Primeiro, entenda isso. O Espírito Santo é para os filhos. Você é filho de Deus? Então você tem o direito de receber. Você é filho de Deus? É direito. Não é por mérito. É uma promessa. Então, pastor, eu quero receber, eu creio. Você está falando que é para mim, eu estou entendendo. E eu quero, pastor. E agora o que eu faço? Vou te dar 2 passos. Primeiro, entra pro teu quarto. Fecha a tua porta e começa a adorar. Desliga tudo e começa a adorar. Não peça nada, só adora. Só adora, porque a adoração ativa a fé. Começa só a adorar e agradecer. Obrigado, Pai. Eu tô cheio do Espírito Santo. Eu te adoro, eu te louvo, glória a Deus. Pai, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz. Você começa a adorar, você começa até a sentir a presença aqui. Eu te adoro, eu te louvo, glória a Deus. Obrigado, Pai, porque eu já tenho o Espírito Santo. Eu recebo, eu tomo posse, é meu. Porque é pela fé. A fé funciona assim. A fé é agradecer, é agarrar, é pegar. Então, Pai, obrigado, eu creio, glória a Deus, obrigado, obrigado, aleluia, aleluia, obrigado, pum. Começa a orar em línguas. Você foi imergido no Espírito. Só pelo fato de você adorar e agradecer que tá cheio, que já tá orando em línguas, que já tá cheio, orando em línguas. Pronto. A segunda coisa, pastor, eu tô fazendo isso, não tô recebendo nada. Você vai procurar um crente cheio do Espírito Santo. Né, o pastor Aristo Júnior, se você quiser também, você pode me procurar, né? Faz uma ligação pra gente, ou procura o seu pastor e pede uma imposição de mãos. Fala, pastor, eu quero uma oração. Eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Acabou. Se o seu pastor entende o que a gente tá pregando, ele simplesmente vai botar a mão na sua cabeça e vai falar, recebe. E na hora que ele falar, recebe o Espírito Santo, o poder de Deus vai cair em você, você começa a orar. Porque é uma transferência de unção, de poder, que desativou e destravou essa promessa na tua vida. Então é muito simples. A gente complica as coisas. Gente. O problema tá aqui, ó. A mente humana é o problema da vida do ser humano. É por isso que Deus, ele destrói os seus pensamentos. É por isso que Deus não quer que você pense. Porque ele já pensou por você. Ele disse, os meus pensamentos são mais altos que o seu. Sabe por que você não recebe? Porque você tá pensando muito, você não tá crendo. Sabe por que a gente não vive a totalidade de Deus? Por causa da nossa mentalidade. Ele diz que está pensando muito na terra. Para de pensar na terra e pensa no céu. Colossenses capítulo 3. Para de pensar na terra e comece a pensar nas coisas do alto. Porque sua vida está em Cristo, escondida nele. Então a mente humana é terrível. Porque você acha que tem que ser no monte. Você acha que tem que estar muito santo. E as pessoas não conseguem entender que o Espírito Santo, ele não é um mérito. Ele é uma promessa. Ele não é uma cobrança. Pelo contrário, ele é a tua ajuda. O Espírito Santo tá me cobrando. Não, ele não cobra. Ele te guia na verdade. Quem te cobra é o diabo. Te condena para você ficar preso no pecado. Agora o Espírito Santo, ele vai criar verdade dentro de você e fé para te arrancar desse lugar. Então procure uma pessoa, um homem ungido por Deus, um homem de Deus, para impor as mãos na sua cabeça ou liga para nós. Quantas pessoas já me ligaram fora do Brasil, no Brasil inteiro? Eu quero receber e recebe na hora. 90%, 99,9% das pessoas que eu oro, eu já comentei, pastor, pela graça de Deus, não tem nada a ver comigo, recebem o batismo com o Espírito Santo. É raríssimo uma pessoa não receber o batismo com o Espírito Santo mediante uma oração.